Como eu queria estar gravando esse vídeo aqui para vocês, já de madrugada, falando de uma vitória sobre o Internacional, falando de uma vitória depois de 6 derrotas consecutivas, falando de uma vitória após a estreia do técnico Mano Menezes. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Veio um empate que não é satisfatório, porque a situação é muito crítica, a situação é muito alarmante. A gente falou disso antes do jogo, no pré-jogo. Essa vitória era crucial, assim como as outras também eram, né? Contra a Vitória, contra a Juventude, Atlético Goianiense, até mais, inclusive, porque eram equipes que são equipes que provavelmente vão ficar ali na parte de baixo da tabela da competição e vão até o final brigar também ali contra o rebaixamento. Talvez não todas, mas algumas delas. Enfim, a gente sabia que seria um jogo difícil, dois times muito desfalcados, o Inter também estava muito quebrado, não era só o Fluminense. E, cara, não fosse. Porque eu vou dividir esse vídeo aqui, a gente vai trazer aqui a palavra do técnico Mano Menezes. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, porque primeiro eu vou falar do que eu vi de bom, e segundo a parte ruim. Só que essa parte ruim é tão ruim que, principalmente após aquela análise que eu faço ali após o término do jogo, durante a transmissão, que a gente está no calor do jogo, a gente está na emoção do jogo, tem todo o componente emocional ali, a adrenalina, enfim. E o jogo às vezes termina e a gente não consegue processar, raciocinar tudo o que aconteceu. E teve pontos positivos, teve evolução, teve um comportamento diferente sim, teve uma postura diferente sim. A questão é que o buraco é tão grande e tão fundo agora que, infelizmente, não é possível a gente ficar à mercê apenas de pequenas evoluções, porque isso por si só, o time está tão mal, é tanta coisa que precisa melhorar, que não basta, sabe, subir um degrauzinho de cada vez, porque se você for tijolinho por tijolinho, porque dependendo de quanto tempo você levar para levantar esse muro, pode não dar mais tempo. E isso é muito ruim, porque o Mano acabou de chegar, o Mano fez 2 jogos, aliás, 2 jogos, 2 treinos. Ele falou que a equipe, de fato, o time titular, treinou uma vez só. Então, o que a gente viu de positivo, eu vou te pedir só para você, se você puder, não se esquecer de deixar o like, tá? O seu comentário também, se inscrever aqui no canal. Se você não tiver inscrito aí no canal do Lessa, por favor, se inscreve aí, é muito importante para mim. O que a gente viu de mudança, efetivamente? Vou colocar na tela para vocês aqui. Isso aqui, obviamente, não é só isso que explica, mas dá um sinal. Olha o mapa de calor do Fluminense no jogo de ontem. Você vê que o time ele esteve em toda a parte do campo, claro, né, em uns lugares mais do que outros, mas você vê um mapa de calor totalmente diferente do que a gente estava vendo. Era um mapa de calor praticamente ali em cima da área do próprio Fluminense. No ataque era um frio, né? Um gelo. Isso é um sinal de mudança? Sim, claro, é um sinal de mudança. Demonstra alguma mudança. A gente vai ver aqui, se a gente olhar em termos de estatística, finalizações, o Fluminense até finalizou menos, né? Porque o Internacional acabou finalizando mais bolas para fora, chutes para fora 4-2, chutes no gol 4-3, mas finalizou, né? Finalizou em vista do que estava também. Se a gente olhar aqui, ataques é quando o time está no campo de ataque, o Fluminense esteve mais no campo de ataque, e ataques perigosos é quando você está ali rondando a área. O Fluminense também esteve muito mais do que o Internacional. Olhando aqui esses dados do Flash Score, é mais um sinal de que houve sim uma mudança, de que houve sim uma evolução. Inclusive, Flash Score, que é um aplicativo muito completo, o melhor do mercado. Vou deixar aqui no link, no comentário fixado, o link para o Flash Score. Se você puder baixar no seu celular, placar ao vivo, dados, estatísticas, tem absolutamente tudo lá na Flash Score. É uma grande parceira aqui também, se você puder baixar no seu celular, me ajuda muito aqui, tá? Vou deixar aqui no comentário fixado, na descrição do vídeo. Pois bem, e comportamento? A gente fala de números, mas e comportamento? O Fluminense foi um time que foi muito firme na marcação, principalmente no primeiro tempo. Um time que estava agressivo na marcação. Lembra que eu falei com vocês? Os pilares, organização do time, principalmente organização defensiva, muita pressão na marcação, perde, pressiona, perdeu, pressiona. Não deu para roubar a bola? Faz a falta. A gente viu esse comportamento diferente no primeiro tempo.
e fazer essa bola chegar mais rápido à frente, com menos homens na saída de bola muito diferente do Diniz, com menos homens ali, e tentando fazer uma saída mais direta, um jogo um pouco mais vertical. Mesmo cometendo muitos erros, o Fluminense fez isso, com homens mais posicionados no campo de ataque. A gente viu o Martinelli não como volante, mas como meia-direita. Né? Pela esquerda, o Alexander também avançou bastante para apoiar o Ganso, o Keno e o Cano lá na frente. Então a gente já viu mudanças muito claras em relação à ideia do Mano Menezes e o que o Fluminense vinha jogando. É algo que, obviamente, vai evoluir gradualmente com o passar do jogo. Isso não vem da noite para o dia, não é da hora para outra, e a gente viu um comportamento, de um modo geral, um comportamento muito mais aceitável, de um time que brigou mais até o início ali do segundo tempo. O Fluminense retoma, volta para o segundo tempo, também ia fazer uma partida boa. Levou um gol num efeito dominó, porque a sensação que eu tive é que o Thiago Santos sai, desmonta a última linha, e aí quebra toda a marcação no Fluminense. É um efeito cadeia, a bola sobra para o lateral do Inter, que é um zagueiro que sobra, ele dá a sorte de pegar um chutaço, fazer o gol, mas depois Paulo Henrique Ganso num golaço, numa atmosfera assim, gente, a atmosfera estava absurda no Maracanã. O que a torcida do Fluminense fez ontem no Maracanã mais uma vez é impressionante. Parecia semifinal da Libertadores do ano passado. O clima era esse. A gente comemorando o gol ali, a gente não vive isso, acho que, sei lá, cara, desde o Libertadores, Recopa. Parecia, sei lá, uma final, acho que até mais do que a Recopa, dependendo da forma como foi. Então, pô, cara, tinha muita coisa a acertar, o time ainda dava espaço e tal, mas você via uma melhora. E aí, de novo, a gente cria aquela expectativa, a gente cria aquela esperança. E aí eu vou chegar na parte ruim. Quando o Fluminense começa a partir dos 20 do segundo tempo, perdeu o controle do jogo, né, o Inter passa a ter mais domínio, chega no ataque, começa a pressionar, começa a criar chances. O Fluminense ali já estava pregado, como sempre acontece no segundo tempo. Mais uma vez aconteceu. Os jogadores cansados começaram a pedir substituição. Todos que saíram ali, Samuel Xavier, Martinelli, Ganso, todos pediram para sair. Isso é sintomático, gente. Isso é informação. Pediram para sair. Isso é muito sintomático. Eu vou falar desses jogadores. O Samuel Xavier tá muito mal. Muito mal. Assim, uma dificuldade enorme, um cansaço, sabe? Não consegue evoluir. O Samuel Xavier precisa da opção de profundidade pelo lado. O Martinelli várias vezes pegava a bola e ficava esperando passar e não passava. Dava agonia. Perdeu uma bola no segundo tempo para o Alário na corrida, que é uma vergonha. O Martinelli está muito inseguro. Infelizmente, está sentindo muito emocionalmente essa fase ruim. Até melhorou um pouquinho ali naquele início do segundo tempo. O time, de uma forma geral, até melhorou. Mas está muito inseguro ainda. E aí eu vou para um jogador que é o Keno, que é um jogador que ontem tentou de tudo. Tá tentando, vai para cima, dribla. É o jogador da velocidade, é o jogador 1 contra 1. Mas é impressionante como toma a decisão errada. Como erra na hora de cruzar, na hora de passar, na hora de finalizar. Aí fica muito difícil, não ter condição. Porque ele não está se escondendo, ele está tentando. Mas erra demais. A fase técnica do Keno é pavorosa. É um negócio impressionante. E aí você vai pro Cano, aquela bola na trave, que se fosse, né, na fase boa, todos entravam daquele tipo ali. Na fase ruim, parece que nada ajuda. E aí vamos lá. Quando o time cansa, você tem que fazer o quê? Você tem que mudar para socorrer o time. Tem que mudar, vamos mudar. E aí começam as substituições. E aí, meus amigos, é um show de horrores. É um show de horrores. Começa a mexer, entra Douglas Costa, entra Gabriel Pires, entra Renato Augusto. Aqueles caras que a gente já via, a gente está cansado de ver entrar no segundo tempo fazer o quê? Fazer nada. Fazer nada, é andar em campo. Mas ontem foi pior. Ontem foi inaceitável. O Douglas Costa não tem condição de andar em campo. Esses caras entram, parece que eles entram com um saco de cimento amarrado nas costas. É impressionante, cara. É uma âncora. O Douglas Costa não pode mais jogar pelo Fluminense. E não é só ele, não. Infelizmente. Douglas Costa, Renato Augusto, Gabriel Pires. Isso aqui, para mim, eu vou colocar aí para vocês, isso aqui para mim resume muito bem. Olha só isso aqui. Pegando esse tweet do Matheus Duque aí. Olha que beleza. Toque foi bonito. Olha que coisa linda. Chaleira, né? Pra trás. Que maravilha, né? O time empatando o jogo no final do jogo e o cara me manda uma dessa aqui. E gera um cartão amarelo.
É um negócio assim, é surreal, cara. É surreal o que esses caras estão fazendo. Esses 3 jogadores, ontem foi a gota d'água. E o Mano chegou, mano, você chegou agora, beleza, tudo bem, você tá conhecendo o terreno ainda, tá avaliando os jogadores, é natural, faz parte, mas os jogos passados estão aí. Bota a sua comissão técnica para trabalhar e vai avaliar o que estava acontecendo. E você agora tá vendo de perto. Se continuar insistindo nisso aí, será conivente. E aí as cobranças vão ter que começar. Não dá para ser conivente com isso. Você chegou, mano, para fazer mudanças. E com autonomia para fazer mudanças. Esses caras não podem mais jogar. Não é que eles não podem, eles não têm mais condição de jogar. Ninguém aguenta mais esses caras. Chega assim, mas bateu no teto, no limite. Ou afasta, e eu tô falando isso já tem dias, semanas. Tem que afastar 3, 4 jogadores desse time, tem que tirar do time, esses caras não podem jogar mais. Tem que tirar. Hoje é dia 5 de julho, dia 10 de julho abre a janela. O Fluminense tem que anunciar reforços essa semana e semana que vem. Cara, para chegar, pegar e jogar. Ou a diretoria faz isso, que já é responsável, obviamente é responsável por tudo isso, é quem comanda o clube, quem comanda o futebol, Mário Bittencourt, Paulo Angione e Fred. Ou fazem isso, ou a coisa vai piorar de vez. E vocês serão responsáveis. Vocês vão ter que corrigir essa rota agora. Vão ter que contratar e é jogador para chegar e jogar. Se não fizer isso e se continuar insistindo nesses caras, acabou, hein? Game over, é tchau. É um abraço. Aí vocês podem começar a fazer o planejamento para a Série B, tá? Porque, e eu falo isso, já falei isso mais de uma vez, não vou ficar falando todo o vídeo isso aqui para não ficar repetitivo. Ah, Alessio, mas você elogiou Renato Augusto. Você elogiou Gabriel Pires. E eu já fiz essa meia-culpa mais de uma vez aqui, faço novamente. Faltou da minha parte, de outras pessoas também, mas da minha parte, falando por mim, uma análise crítica mais forte em relação a esses jogadores que estavam sendo contratados. Só que a gente estava no cenário... a gente estava no cenário de início de temporada, tinha acabado de voltar da Arábia Saudita, cobrir o Mundial de Clubes. Fluminense e Manchester City. O título da Libertadores meses atrás. Vocês têm noção do que é isso? Era um time campeão que estava ali e perdeu um jogador. E aí tá contratando, pô, Renato Augusto, gosto muito do Renato, jogador tecnicamente muito acima da média, sempre jogou muita bola aqui. Gabriel Pires tem problema de lesão. Isso aí eu sempre fiz essa ressalva de lesão de Gabriel Pires, de Douglas Costa. Mas são caras que tem. Não vou nem falar do Douglas Costa, porque para mim, eu nunca fui um grande entusiasta. Mas, assim, os caras vinham para ser opção a um elenco já campeão. Em vez de você ter Danielzinho, Johnny Gonzalez, por exemplo, você tinha Renato Augusto, você teria Renato Augusto e teria o próprio Gabriel Pires, se fosse Douglas Costa. É pior? Naquele momento, era pior? Você imagina o quê? Pô, esses caras não estão chegando para decidir. Então são caras que vão ficar ali no elenco, são mais opções. Pô, tá melhorando, né? Então, beleza. Eu também errei na minha análise e admito isso sem problema algum. Mas isso não importa mais também. Agora tem que corrigir essa rota. E eu não assino contrato. Eu não faço pré-temporada, planejamento de pré-temporada. A gente não faz. A gente não está lá para tomar as decisões. A gente avalia decisões que já foram tomadas. Nós não estamos lá, não é você que está lá, nem eu. Então, ou fazem isso agora, ou, mano, toma essa atitude de fato, tira esses jogadores, contrata reforço e bota moleque para jogar. Ah, Matheus Reis tem 16 anos, coloca para jogar. A gente tem que ter inteligência e bom senso para não cobrar do moleque como tá cobrando desses caras aí, colocar o time nessa situação. Mas bota os caras para jogar, bota Arthur para jogar, bota o Isaac quando voltar para jogar. Felipe Andrade, o que não pode são esses caras continuarem entrando para fazer essa vergonha, esse absurdo, esse jogo horroroso, essas murrinhas, que é o que eles são. Murrinhas, é nojento ver jogar, é desesperador, ninguém aguenta mais esses caras. Não dá. Então, o primeiro ponto, já mudou o treinador, agora tem que mudar esses caras para começar a reagir e ganhar fôlego. De outro jeito não vai ter, mano. Tá? Não vai ter. E a torcida não vai aguentar esses caras aqui, não. Vou colocar na tela aqui para vocês a entrevista coletiva do Mano. Separei trechos aqui, rapidinhos,
rapidinho para a gente ver. E que, porra, mas que diferença, cara. Assim, uma coletiva sensata, no tom certo, admitindo os erros, os problemas, ressaltando os acertos, destacando parte boa, reconhecendo a parte negativa. Como a gente ficou durante muito tempo sem ter, de fato, uma análise real, assim, aquilo que a gente está vendo, aquilo que o torcedor está vendo, né? Isso por si só não vai resolver os problemas do Fluminense, mas a forma como o Mano é ponderado e equilibrado na análise e realista e sincero, isso aí já anima bastante. Vamos ver o que ele disse aí. Ontem, na apresentação, me perguntaram o que eu havia trabalhado em 2 treinamentos e eu elenquei algumas coisas e elas estiveram presentes na equipe e isso me deixa parcialmente satisfeito. Também acho que não poderia ser tão diferente assim tão rápido. Mas a equipe realmente teve pressão mais sobre a bola, mais à frente, para tentar recuperar a bola mais à frente. Recuperou ela, né? Até tivemos uma infelicidade na primeira que recuperamos, ela sobrou para o Cano e o Cano chutou um toco, popularmente falando no futebol, e que até fez com que a gente, né, pensasse que ia perdê-lo cedo no jogo. E depois tivemos a bola no poste também, numa recuperação. Acho que a equipe foi tendo a postura que a gente quer dela, tá? Mas ela não vinha fazendo isso há bastante tempo, a gente não vai fazer durante 90 minutos, ninguém faz durante 90 minutos. Então, na segunda parte, você perde um pouco dessa capacidade, fisicamente falando, e o adversário do outro lado também enxerga, né? Tem gente competente, já veio... A retomada do segundo tempo foi tão boa quanto o primeiro. A partir da metade, talvez 20 e poucos minutos, é que nós fomos perdendo essa condição, né? Aí entra um pouco de leitura de jogo, entra um pouco de momento de alguns atletas, que aí já entra e às vezes não estão conseguindo responder. Não é fácil entrar num jogo que está em alta rotação como aquele, às vezes você demora um pouquinho. E as outras questões são as leituras de um jogo grande, assim. Às vezes você tem seus momentos, depois o adversário tem os momentos dele. Jogos grandes são assim. Acho que a gente melhorou em alguns aspectos, depois no meio-campo sofremos um pouquinho, por exemplo, no gol que tomamos a bola por dentro, é um pouquinho de ansiedade de retomar a bola, e aí você faz errado. O time estava mais acostumado a fazer algumas perseguições. Às vezes as perseguições não bem executadas abrem linhas importantes para um time da qualidade do Internacional, então temos que ter um pouquinho mais de paciência, temos que deixar a bola chegar na beirada para aí sim estabelecer um gatilho para pressionar. Você não pressiona de qualquer jeito times de alta qualidade do futebol brasileiro, a gente tem que ir aprendendo isso, mas algumas amostragens foram boas, e eu acho que é daqui para cima. Daqui para cima, análise bem real, né? Bem real do que foi o jogo, bem condizente assim com o que a gente viu, né? Penso que encontrei o time como provavelmente ele estaria, que era normal que estivesse, senão não estaria aqui. É porque é sinal de que as coisas estariam funcionando bem, né? Quando você vem de uma fase como essa, e já é uma fase que se alonga mais do que a expectativa toda, e a expectativa deles próprios como jogadores individual e como equipe, e como clube, não tenha dúvida que a confiança cai, né? Então, aquilo que falamos hoje, que a retomada da confiança ela não vem por decreto, não adianta você fazer discurso forte, não adianta você ficar levantando voz toda hora, porque isso não funciona. A retomada de confiança vem com pequenas atitudes simples e certas. O time vai ganhando corpo, vai ganhando essa evolução que se continuada, retoma os resultados que há bastante tempo não vem. Queríamos fazer 3 pontos, é óbvio que queríamos fazer 3 pontos, mas temos que fazer pontos. Quando não der para fazer 3, temos que aprender a fazer 1. Jogar aqui nesse lugar da tabela onde a gente está, ponto é ponto. Então temos que entender também isso como maturidade. Acho que
A equipe se portou bem, apesar da pressão em relação a isso também. Porque se nos desorganizamos, se tentamos de qualquer maneira contra um adversário dessa qualidade, sofremos o segundo gol e deixamos escapar o ponto que tínhamos, e aí é mais uma derrota. Não é a 7ª maravilha do mundo, não é o que queríamos, mas tem que ter entendimento de que vamos, a partir de estancar derrotas, passar a construir vitórias. A partir de estancar derrotas, passar a construir vitórias. Uma frase interessante do Mano, mas é isso. O problema é que são muitas derrotas, né, em seguida. E aí o peso é muito grande, o desespero é muito grande. Mas ele tá chegando agora, ele tá mais ponderado, ele tá mais leve, não tá com toda essa pressão acumulada, e tem que ter calma para tomar as decisões e seguir nesse caminho. Entender que esse ponto foi importante para uma retomada. Eu acho que o discurso do Mano é esse e faz sentido, assim, dentro de uma análise dele como comandante que está ali para trabalhar, para tomar as decisões. A gente está no desespero, e é completamente justificável. E agora, só para fechar, ele falou dessa situação da parte física na pergunta aqui do Cauã Tinoco. Você acha que o time precisa de um equilíbrio maior, mesmo com as substituições no segundo tempo, para manter um pouco dessa intensidade? Ainda é cedo para eu falar sobre isso, acho que, e mesmo que tivéssemos alguma avaliação negativa, não iríamos falar aqui, porque seria completamente deselegante. Não acho que seja isso. É que quando você atravessa momentos difíceis, o desgaste emocional está inserido no desgaste geral do atleta. Não tem uma parte separada que faz. Então, você se esforça mais, você faz mais força geral, então o seu desgaste é maior. Quando você está nos grandes momentos, está tudo mais solto, está tudo mais aliviado, né? A recuperação é melhor, o jogo é mais leve, então aqui ainda vamos passar por esses momentos que certamente afeta na última parte, no último terço do jogo como um todo. Assim, mais uma entrevista, para mim, muito boa do Mano, muito coerente, muito sensato, como eu disse, né? Transmitindo a realidade para o torcedor, falando abertamente, falando objetivamente, diretamente sobre as coisas, respondendo as perguntas. Óbvio que ele não vai chegar ali e falar fisicamente o time tá uma porcaria, ninguém aguenta correr, o time tá pregado, ele não vai falar isso, é natural que não fale, mas eu tenho certeza que internamente ele viu, ele já percebeu que isso não é de agora, isso é uma constante. Isso é uma regularidade dentro da temporada. O Fluminense leva gol no segundo tempo, ontem não levou, mas costuma perder o jogo no segundo tempo, morre, prega. Ontem, mais uma vez, tivemos um retrato fiel disso, e tivemos também, mais uma vez, a comprovação de que o Fluminense não tem banco de reservas. Não há banco de reservas. O banco, quando mexe, o time tá morto, e mexe, piora mais ainda, porque esses caras estão entrando. Então a situação é muito complicada, tem que trabalhar essa parte física, eu tenho certeza que internamente ele vai perceber isso, ele já percebeu e vai trabalhar. O time está em frangalhos e tem que se recuperar isso. Tem que trazer outros jogadores e tem que encontrar uma solução para isso urgentemente. E a gente sabe que, assim, e como é que faz? Um jogo atrás do outro. Tem que recuperar amanhã, treina sábado, jogo domingo. E aí? Não sei o que vão fazer, mas vão ter que dar um jeito para consertar isso. Porque, além do time se cansar, não tem banco de reservas. O banco de reservas piora a situação. É muito complicado, gente, é difícil, mas assim, eu tenho um pouco de esperança, um fio de esperança de que o Mano vai conseguir passar para esses caras, que eles vão absorver, que ele vai tomar essas atitudes, essas decisões, que vai mudar e em algum momento essa virada vai acontecer. Uma vitória aí vai na raça, na vontade, na disposição, num jogo desse fora de casa. A vitória vai acontecer, a gente vai respirar. Não tem outro jeito agora. É se apegar a isso, é confiar no trabalho do Mano de recuperação e acreditar que esses caras vão ter capacidade de reação. Ou é isso, ou senão vocês sabem o quê. Beleza? Deixa aí, por favor, o seu comentário. Se você puder, o seu like também, se inscreva aqui no canal. A gente volta ao longo do dia com mais informações, assim que tivermos, e mais conteúdo aqui no canal do Lessa. Um abraço.